Tá. Ó, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não sei se você já parou muito para pensar nele, se não, pense, porque é um assunto bem legal e bem negligenciado também da Bíblia. Muito pouca gente ensina sobre esse assunto ou fala sobre ele, mas vamos falar sobre ele hoje. Então, vou pegar aqui os PowerPoints. Espera um momentinho, estava aberto, tive que fechar porque eu abri o da aula anterior. Aí, tá aqui. Vou pegar aqui para vocês. A gente vai falar hoje sobre o santuário. Nossa, que assunto. Eu falo, nossa, professor, que assunto desmotivador. Pois é, mas, gente, não é chato não, sabia? É um assunto até que interessante quando a gente entende a funcionalidade do negócio. Quer ver? A gente vai explorar hoje cada um dos detalhes do santuário de Deus aqui na Terra, né? Quando tinha, né? Porque hoje em dia não tem mais. Mas, na época que tinha, por que Deus... Primeiro, por que existiu isso? Né? Por que Deus pediu para Moisés fazer isso daí? Por que isso daí era um hábito do povo de Deus? Já parou para pensar nisso? Por que isso aí era um hábito? Por que eles tinham esse costume? Para que servia tudo isso? Para que tinha tanto detalhe, né, no negócio? Parou para pensar que era muito detalhe? E outra coisa muito interessante, foi Deus que pediu que isso aqui existisse. Então tem algum motivo, não é? Tem algum motivo, tem algum ensinamento que a gente pode aprender com isso. E é por isso que essa aula de hoje vai ser dedicada a esse tema, tá bom? Então, vamos aqui falar sobre o santuário hoje, gente. O santuário. E para falar de santuário, eu não podia começar essa aula sem antes te falar o porquê que existe o santuário, certo? Porque, ó, você lembra que Deus ele chegou para Moisés e falou assim, Moisés, seguinte, vamos conversar, eu tenho um negócio muito sério para falar contigo. Aí Moisés foi lá, né, falou com Deus, e Deus falou assim, Moisés, você vai construir um negócio aí chamado de santuário. Sabe por quê? Porque onde vocês estão, eu quero estar também. Olha só, meu, Deus ele queria que Moisés colocasse uma casa no meio do povo. E você sabe que o povo ele vivia em tendas, né? Por isso que era em tenda também o santuário. Se fosse o século XXI, se fosse hoje em dia, Deus ia falar assim, Moisés, constrói uma casa bem bonita aí, ó, parecida com a casa do povo, mas bem no centro. Então imagina, o centrão de Curitiba com uma casa ali chamada de Casa de Deus. E ali seria então o lugar onde a gente iria para, né, falar com o pastor, né, enfim, a pessoa que é o líder espiritual, e esse ele iria nos ajudar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados. Assim era, na época, o santuário. Era uma casa, porque Deus queria morar onde o povo dele morava. Olha só que bonito, né? Que coisa, né, gente? A gente morava com Deus no Éden, até que deu tudo errado por culpa nossa. Aí Deus pega e fala assim, ó, a gente não tá mais tão junto, nós vamos fazer o seguinte, eu quero estar no meio de vocês. Eu sei que vocês não podem estar no meu meio ainda, né? Porque a gente não pode ir para o céu ainda, porque Jesus ainda não voltou. Mas, enquanto isso, eu quero morar junto com vocês. Olha só que legal, né? Isso tudo era uma parábola. O santuário, na verdade, ele era uma ilustração. Como assim a ilustração? Uma parábola. E o que é uma parábola, gente? Uma parábola é tipo um jeito de você contar uma história de um jeito mais fácil. Então, na verdade, se você observar por que isso aqui existia, era, na verdade, para contar a história da salvação. Na verdade, o santuário todo, todos os aspectos, todas as questões que estão ali no santuário, são para mostrar o plano de salvação de Deus. Cada um dos detalhes. É como se fosse um teatro bem grande para mostrar o plano de salvação de Deus. Isso na prática, para o povo entender isso na prática. E entender o perdão de Deus através do Messias que iria vir. Por isso do cordeirinho, por isso de sacrificar o cordeirinho, né? E tudo mais. E também, galera, entender a guerra cósmica entre o bem e o mal. Você sabia que tem isso também dentro do santuário? Que tem a questão do grande conflito, ou seja, a guerra entre o bem e o mal também nos elementos do santuário. Olha só, né? Que coisa, né? A questão do juízo de Deus e tudo mais. Vamos entender melhor isso, ó? Passando detalhe por detalhe, mas antes, ó, queria deixar esse videozinho com vocês, ó. Pessoal, estou agora no deserto de Tímina. Faz parte do Negev, em Israel.
E lá embaixo você tem uma réplica do santuário nas mesmas medidas que foram feitas ali na Bíblia, de acordo com a descrição que temos na Bíblia Sagrada. E eu estou aqui no alto, de um modo que você possa ver o santuário lá, para relembrar a cena que os hebreus tinham quando estavam acampados no deserto com o santuário ao seu meio. E eu quero lembrar para você algo que já falei num outro vídeo, a respeito de Deus dando uma ordem para Moisés do topo da montanha. Moisés, desce e faça um santuário para mim, para que eu possa habitar no meio do povo. O tabernáculo, como você pode ver, ou o santuário, era uma tenda móvel, e o povo também morava em tendas. Era uma maneira simpática de Deus dizer: Moisés, eu não quero ficar no alto da montanha, eu quero morar no meio do meu povo, faça um santuário. No Novo Testamento, de maneira muito interessante, o Evangelho de João diz que Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Essa expressão do Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou, é a mesma expressão do Antigo Testamento para "e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles". Ou seja, no Novo Testamento, Cristo é o santuário de Deus, que desce até a terra e mora no meio do seu povo. Não é à toa que o próprio Jesus também referia-se ao seu corpo como sendo o santuário de Deus. O santuário, portanto, é Deus no meio de nós. Emanuel, Deus conosco. E esse santuário é nada mais nada menos que uma cópia, segundo o livro de Hebreus, do verdadeiro santuário celestial, onde o sumo sacerdote Jesus compareceu uma única vez por todos nós, para ter a certeza que a nossa salvação está comprada e ratificada pelo seu sangue. E graças ao sangue do Cordeiro, podemos ter a certeza da vida eterna, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Olha aí, hein, gente? Que interessante, né? Então, antes de Jesus vir, já existia o santuário, ou seja, era Deus morando no meio do seu povo. E quando Jesus vem, ele é o próprio santuário. Ele habita no meio de nós. Olha só que lindo, né? E aí ele vai embora e fala assim: olha, mas vocês não estão órfãos. Eu deixei o Espírito Santo. Ele estará no meio de vós até a consumação dos séculos. Então, Deus sempre esteve no nosso meio. E ele ainda está hoje. Portanto, se vocês às vezes pensam assim: mas Deus está tão distante de mim, será mesmo? Será que é a gente que está meio distante da voz do Espírito Santo? Porque a gente se sente longe de Deus? Porque no nosso meio ele está. Só não podemos vê-lo visivelmente, mas ele está no nosso meio. E vamos então agora dissecar, como se pudéssemos falar assim, né? Vamos entender cada parte do santuário na nossa aula de hoje. Então, queria aqui trazer, puxar aqui para cima. Aí. Queria trazer aqui para vocês a questão do início do santuário. Você já deve ter visto que o início do santuário era justamente essa parte aqui, né, do altar, que eles chamavam de altar de sacrifício. E essa, para mim, é a parte mais fácil de ser explicada, na verdade, porque é meio óbvio, né, gente? Se é altar de sacrifício, ali acontece sacrifício. E vocês se lembram de que o cordeiro, ele era trazido, então, pensa, você estava aqui, vamos supor que a gente é o povo de Israel, tá? Então, a gente está aqui, a gente mora nas tendas. Mas você peca, porque, claro, enquanto houver ser humano, haverá pecado. Você errou, você pecou, você falhou, você falou, cara, é agora, vou ter que pedir perdão para Deus. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Vamos te explicar aqui. Você pega um cordeirinho, na época, tá? Na época você pegava um cordeirinho. Saía aqui da sua casa, dessa tenda, vinha até o centro do acampamento, que era o santuário, e chegava até aqui a parte onde estava o sumo sacerdote, e ele ia, junto contigo, sacrificar esse cordeirinho, que é esse aqui, cordeirinho, tá vendo? Esse cordeirinho, galera, o que acontecia? Antes de você sacrificar, em Levíticos 1:4, a recomendação bíblica era o seguinte: você tinha que colocar a mão em cima da cabeça desse animalzinho para passar os teus pecados para esse animalzinho. É como se fosse uma representação de que você está transferindo os teus pecados para esse animal. E agora ele vai morrer no seu lugar. Tá entendendo a lógica do negócio? Era uma forma muito eficaz, gente, de ensinar o plano da salvação para o povo, antes mesmo de Jesus vir. Por quê? Porque o Cordeiro é Cristo, né? Por isso que tá aqui, o Cordeiro, por isso que ele tinha que ser sem mancha, sem pecado, né? Ou seja, o Cordeiro, o santuário, gente, professor, era a maior escola de Israel naquela época. É isso aí. Que ensinava
tudo e todas as coisas da questão de Deus. Exatamente. Então, olha só, gente, se era uma escola, e realmente era, e uma escola muito eficaz, porque, gente, imagina, uma escola na prática, né? Na prática, tu tá aprendendo ali como que é. Então, pensa, você tá lá selecionando o cordeirinho, aí você vê um lá que ele tá com defeito. Vamos supor que ele nasceu com defeito, não sei qual, mas nasceu com defeito. E o outro, ele tem manchas, ele também não tá bem de saúde. Você não vai pegar isso, você vai pegar o perfeito. Por quê? Porque simbolizava Cristo, e Cristo ele seria perfeito. Ou seja, nele não haveria pecado. Por isso, simbologia de pegar o cordeirinho perfeito. E ali ele iria morrer no lugar seu, né? No meu lugar, no seu lugar, simbolizando Cristo que ia morrer no nosso lugar. Por isso que em 1 João 1,7 vai dizer, né? Ó, se a gente estiver com ele, né? Se a gente estiver na luz, andando com ele, vamos manter comunhão tanto uns com os outros. Por quê? Porque o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. Então, o sangue aqui, a morte, ela era necessária por quê? Porque o pecado necessita de morte. Né? O salário do pecado, como a Bíblia descreve, é a morte. E o que é a morte, galera? A morte é o afastamento total de Deus, porque Deus é a própria vida. Então, a morte, ela vem para todos os pecadores. Por quê? Porque pecaram, mas Jesus toma essa morte que era para ser nossa e coloca na conta dele, né? E pagou por nós isso daí. Por isso a gente entende essa pergunta. Ó, o que o altar tem a ver com o pecado, né? Tem a ver tudo, né? Ou seja, é a substituição do teu pecado pela vida perfeita de Cristo, né? A vida dele pela minha, né? Pela sua, pela nossa. Agora vamos entender a sequência aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí, vamos entender a sequência, que é o seguinte, gente. A gente tem a pia, certo? Você tem lá, ó, essa aqui é a imagem do santuário, certo? Primeira coisa, você tem o altar. O altar a gente já entendeu o que é. Mas agora tem uma pia aqui, ou seja, uma bacia de água que o sumo sacerdote ele lavava a mão, né? Depois que ele fazia o sacrifício, ele e o pecador, eles estavam ali, né? Mais o sumo sacerdote, tá? Porque era ele que imolava junto com o pecador. Mas você sujava suas mãos de sangue e tudo mais. Então você tinha que lavar isso. Como que você lavava isso? Você vinha até a parte ali da frente dessa bacia e ali você lavava as suas mãos. Mas você pensa assim, meu, se tudo isso daqui tem uma simbologia, o que significa esse negócio de pia? O que representa isso para o plano da salvação? Representa o seguinte, galera. Olha só, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Não basta crer. Né? Por isso Jesus falou assim, olha, vocês, discípulos, vão, né, ensinem a palavra e batizem em meu nome. Por quê? Porque quando uma pessoa ela acredita em Jesus, ela agora coloca na cabeça dela que ela crê que o sacrifício de Cristo, ele limpou ela, purificou ela, ela acredita nessa primeira parte do santuário, que é o altar do sacrifício. Ou seja, você aceitou o sacrifício. Você aceitou a morte de Jesus no teu lugar. Mas e aí? O que eu faço na sequência? Na sequência, publicamente, agora eu declaro que eu aceitei a Cristo na minha vida, que é o batismo. Então, essa bacia é uma simbologia do batismo. A nossa caminhada cristã é assim. Você chega com o teu pecado, com as suas impurezas, você é purificado pelo sangue de Jesus e agora você o aceita publicamente também, que é o batismo. Por isso, dá a bacia ali com a água para purificação, né, para representar o momento do batismo na vida do cristão. Então, é isso que tem a ver também com a nossa salvação. A gente entender que é todo um processo. Primeiro você aceita Cristo, depois você se batiza, você, né, reconhece a Ele publicamente, até porque tem aquele texto, né, que Jesus fala assim, aquele que não me reconhece diante de meu Pai, né, diante dos homens, né, eu também não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, se você tem vergonha da tua fé, meu querido, se preocupe, porque Jesus tem esse texto que ele escreveu isso lá na Bíblia, né? Ele falou isso para os discípulos, de que ele vai reconhecer a nós se a gente também reconhecer a ele. Por isso que é tão importante o batismo, né? Agora vamos para outra etapa, porque aqui você sabe que é o pátio do santuário, ó. Essa parte aqui, de fora, a gente chamava de pátio. Mas aqui dentro tinha uma casinha, né, uma cabaninha,
que era o quê? Era a parte do santo e do santíssimo. Vamos entender o que simboliza tudo isso agora também. Né? A gente até vai ver aqui, ó, uma planta, né, do santuário e tem a parte de dentro dele. Então vai vendo, ó, aqui por fora é o que eu te disse, o pátio, e aqui dentro, galera, era o lugar santo e aqui o lugar santíssimo. O que simboliza tudo isso? O que representa tudo isso? Ó, primeiro eu quero que você foque no visual. Qual é o visual? Lugar santo, vamos supor que você acabou de entrar. Você entrou nessa parte aqui. Aqui, o que você vai encontrar à sua direita? Uma mesa com 12 pães, 6 pães de cada lado. E aí você se questiona, mas o que tem a ver esses pães? Agora a gente vai entender a mesa dos pães primeiro, né? Para a gente entender depois os outros utensílios que estão ali dentro também, né? Outros móveis que estão ali dentro desse lugar santo. Então, olha só, a mesa dos pães, galera. O que simboliza tudo isso? O que tem a ver com a minha salvação, essa parte dos pães? Porque até agora eu entendi que primeiro eu aceito a Jesus, é o altar de sacrifício. Depois vem o batismo, aceitação pública. E agora, você entra no lugar santo. O que simboliza isso na tua vida com Deus? Gente, Mateus 6,11 vai dizer que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, é uma parte da oração de Deus, né? Da oração do Pai Nosso. Ou seja, o que simboliza o pão? O pão a gente pensa muito nele como uma forma física, né, de alimento, né? Você está com fome, come um pão. Mas Jesus também disse assim em Mateus 4,4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que simboliza? Simboliza que existe também, por isso que ele também descreve várias vezes que ele é o pão da vida. Por quê? Porque é um pão espiritual também. Então, quando você olha ali para aqueles 12 pães, você pensa assim, cara, mas aí quer dizer que eu vou comer? E eu vou comer por quê? Tipo, eu tô com fome? É um negócio físico? Não, uma representação simbólica de algo espiritual. Quando você crê em Jesus, você se batiza, agora você começa a ter uma comunhão com Ele. Nessa tua comunhão com Ele, representada pelo lugar santo, você começa diariamente a se alimentar dele, se alimentar da palavra, né? Você cada dia você tem o seu alimento espiritual sendo concedido para ti. E por que de 12, galera? Por causa das 12 tribos de Israel. Ou seja, era uma simbologia do número de cada uma das tribos, ou seja, cada uma das tribos também precisa do teu alimento espiritual. Tanto é que é uma curiosidade, o sacerdote ele vinha aqui dentro e ele trocava esses pães, sabia, galera? De tempos em tempos ele tinha que trocar esses pães. Por quê? Porque senão o pão cria bolor, senão o pão fica, né, estragado. Então tinha que ser sempre o pão fresco. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim, é todo dia. Todo dia a gente precisa estar ali se alimentando. É pão fresco que você precisa. Você não pode se alimentar da palavra de Deus e deixar 1 mês, 2 meses passar. Por quê? Senão esse pão ele cria bolor, ou seja, o efeito dessa palavra, o efeito desse alimento que você teve espiritual, ele vai perdendo com o tempo. Você vai ficando vazio de novo, com fome de novo, fome espiritual. Por isso que o ideal é se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E você se pergunta assim, tá, o pão eu entendi, mas e aí? Tem esse negócio, tem essas velas aí, né? Do outro lado, esses candelabros aí, ó, né? 7 velas ali. O que isso aí tem a ver com o plano da salvação? Como é que eu posso entender isso no meu dia a dia do meu relacionamento com Deus? Tá aí, vou te explicar. Para que servir isso daí, esse candelabro, né? E, inclusive, olha só uma outra curiosidade. O sacerdote ele tinha que tanto ir lá colocar pães frescos, como ele também tinha que trocar o óleo, né? Ou seja, o que fazia ficar acesa essa lâmpada, porque essa lâmpada ela nunca podia estar apagada. Ela sempre tinha que estar acesa. Ela sempre tinha que estar queimando, né, o fogo ali. Por quê? Porque os 7, você viu que são 7 lâmpadas, né? 3 de um lado, 3 de outro, uma no meio. 7 por quê? O número 7 na Bíblia, ele tem uma simbologia muito forte de perfeição, de plenitude. E quando a gente pensa em lâmpada, a gente vê que várias vezes na Bíblia a palavra lâmpada ela é muito associada com o Espírito Santo. Tanto é que você tem a parábola das virgens, não é isso?
que elas estavam lá e tal, mas daí elas deixaram a lâmpada delas apagar, ou seja, gente, elas estavam tão desconectadas com a voz do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo na vida delas, que elas dormiram no ponto. E aí chegou o noivo. Quem que é o noivo? É Jesus Cristo. Ele está voltando. É a volta de Jesus, aquele noivo. Porque a Bíblia descreve de que a volta de Jesus é como se fosse um casamento. Jesus está vindo buscar a noiva. A noiva é a igreja. Jesus é o noivo. E o casamento, o céu, é a consumação do casamento. Entendeu? Então, assim, o noivo chega e elas não conseguem entrar mais. Por quê? Porque elas dormiram. Elas deixaram o Espírito Santo sair da vida delas. Né? Então, a lâmpada aqui, o número 7, é porque é a plenitude do Espírito Santo. Porque, ó, pensa comigo. Você agora já aceitou o sacrifício, você batizou-se, você agora se alimenta da palavra, e agora você tem a plenitude do Espírito Santo agindo na sua vida. A cada manhã, a cada dia, o Espírito Santo ele tem mais poder para agir em você. Por quê? Porque você agora está em comunhão com Cristo. Agora o Espírito Santo te habilita com dons, né? Ele te dá a capacidade de você agir em nome de Cristo, ou seja, você poder fazer coisas por Cristo, para Ele, né? Ou seja, agora a tua vida está completa, né? Você tem tanto a tua comunhão, como agora o Espírito Santo atuando na sua vida. E agora a gente chega nesse outro, né? Nesse outro móvel, que era o quê? Era um altar aqui, galera, só que ele era bem pequeno. Né? Ó, você pode perceber que ele era bem pequenininho e ele tinha um único objeto bem no centro, que a gente chama de incensário, né? Era um lugar ali onde subia o incenso. Então você pensa assim, nossa, mas tá ficando macabro esse negócio aqui, né? Incenso, o que tem a ver isso aí? Incenso e tal, né? Jesus gosta desses negócios de incenso, né? Deus gosta disso, mas vou te fazer entender que simboliza isso, tá, gente? O simbolismo disso aqui tudo é o seguinte, ó. Vamos aqui para a próxima, ó. O que simbolizava esse altar de incenso? É por isso que tem uma imagem aqui, ó, do sumo sacerdote. Ele entrava no lugar santo, né, ó. E aqui na frente você sabe que tinha essa cortina, né, que ela separava o santo do santíssimo. Por quê? Porque o santíssimo era um lugar muito especial. Já já a gente vai falar dele. Mas antes, vamos aqui então focar no que era esse altar de incenso. O incenso, ele subia, certo? Ele subia. E o que simboliza isso? Ó, você está se alimentando da palavra de Deus. Você está com a plenitude do Espírito Santo na tua vida. E agora as tuas orações, elas sobem, como, né, representado por esse incenso, elas sobem até Deus. É por isso que esse incenso ele subia e ele passava aqui por cima, ó, da cortina do lugar santo e ele entrava no Santíssimo. Então, esse incenso, galera, ele subia do santo para o Santíssimo. Representando o quê? As nossas orações, galera. As nossas orações agora, elas estão subindo até Deus. Não que não subissem antes, né, de você aceitar Cristo, mas agora com mais intensidade ainda, elas estão subindo, elas entram no Santíssimo. O que é o Santíssimo? Gente, na Bíblia descreve que lá no céu tem o santuário também. E nesse santuário tem o trono de Deus. E o trono de Deus fica no Santíssimo. Ou seja, o lugar onde Deus mora lá no céu é o Santíssimo. Ou seja, a tua oração ela sobe até Deus lá no céu. É isso que está representando aqui. Né? Por isso que tem a ver com o nosso plano de salvação. Porque agora, e inclusive na época, ó, o sumo sacerdote que fazia essa função. Né? Ele colocava ali, né? E ele aspergia, inclusive aqui nessa cortina, né? O sangue ali daquele sacrifício, mostrando que os pecados foram registrados, né? Mas também o perdão por eles está sendo registrado. E assim, gente, subia esse incenso, mostrando o seguinte, que esse sumo sacerdote ele estava intercedendo pelo povo. E o que isso simboliza lá no santuário que existe lá no céu? Lá no céu, galera, em Hebreus capítulo 8, dá uma lidinha lá, Hebreus 8, verso 1, 2 e 3, você vai ver que o sumo sacerdote celestial é Jesus. Então lá no céu você tem isso acontecendo também, Jesus fazendo essa função do sumo sacerdote que fazia aqui na terra, e lá no céu, Jesus é que faz o intermédio da tua oração para Deus. Aqui você tem um sacerdote humano. Lá na terra você tem o sumo sacerdote divino, você tem Jesus pegando a tua oração que subiu e ele apresenta até o Santíssimo, ele apresenta para o Pai.
no nome dele, no sacrifício dele, no sangue dele. E isso chega até os ouvidos do Pai, e aí você sabe como funciona. Deus te escuta, né? Ouve o teu clamor, a tua oração, e você se aproxima de Deus, né? E é por isso que ele diz aqui, ó, filhinhos meus, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas todavia alguém pecar, saiba que temos advogado junto ao Pai, Jesus, o Cristo. Ou seja, Jesus, ele é o teu sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por você. Ele é o teu advogado perante Deus. E agora a gente vai chegar na parte do Santíssimo, né? Porque você deve estar se perguntando aí, tá, a gente já viu o santo, né? Vamos voltar aqui. A gente viu o santo, né? Que é essa parte aqui, a gente entendeu. Então, ó, vamos retomar, né? A gente entendeu que Jesus morreu por nós, a gente aceitou o sacrifício, a gente foi batizado, a gente entra no lugar santo, né? Ou seja, agora você vai se alimentar da palavra cada vez mais, a plenitude do Espírito na sua vida, a tua oração ela vai chegar até Deus lá no Santíssimo. Isso lá no céu. Agora, o que está tendo aqui dentro do Santíssimo? Ó, você tem um outro altar, como se fosse, né? Uma arca, né? Ali. E essa arca, gente, ela tem alguns elementos dentro dela. Você vai até perceber de que tem 2 anjos aqui dentro, né? Ó, em cima dessa arca. E no meio desses 2 anjos existe uma luz chamada de Shekinah, ou seja, a presença do próprio Deus. Essa luz, gente, não era um projetor, tá? Que tinha aqui, projetava essa luz, não. Essa luz ela vinha automaticamente com a presença do próprio Deus. Era Deus que gerava essa luz chamada Shekinah, no meio desses 2 anjos ali do lugar santíssimo. Então, olha só, esse aqui é o último slide, tá? Fique tranquilo. Lugar santíssimo. Aqui no meio você tem então a luz representando, né, o próprio Deus ali, a presença dele naquele lugar. Por quê? Porque representa Deus lá no céu, o trono dele, o lugar dele. E dentro dessa arca, né, da aliança aqui, você tinha alguns elementos. Você tinha, por exemplo, os 10 mandamentos. Você tinha, por exemplo, né, o cajado de Moisés. Você tinha, por exemplo, alguns pães do maná. Por que esses elementos estão ali dentro? Primeiro, para relembrar da importância que Deus dá para a lei dele. Por isso que os 10 mandamentos estão ali. Inclusive, olha só esses textos, ó. Daniel 7, né, diz assim, que ele continuava olhando, você estava vendo uma visão, né? E ali ele viu um trono no qual se assentou, né, aquele que sempre existiu, ou seja, era Deus sentando no trono dele. A sua roupa era branca como a neve, né? E ele tenta descrever aqui a Deus, né? E o trono e suas rodas pareciam labaredas de fogo e tudo mais. E ele diz assim, que milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. E ali começou o julgamento. Os livros foram abertos. Você sabe que no céu existem livros com tudo que a gente já fez, tudo que a gente já falou, já fez na nossa vida. E o julgamento de Deus ele vai se dar diante do trono de Deus. Ou seja, por que que aqui está representado por uma luz do Shekinah? Gente, porque aqui representa o trono de Deus, o lugar santíssimo. E dentro do trono de Deus, no ambiente onde Deus está, vai haver um julgamento um dia. Já está acontecendo, na verdade. Aonde os 10 mandamentos, que é por isso que estava dentro aqui, os 10 mandamentos, as tábuas, vai ser importantíssimo para esse julgamento acontecer, porque vai ser baseado nesses mandamentos que a gente vai ser julgado. Por isso que diz aqui em 1 João 2, 4 e 5, ó, aquele que diz eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Portanto, galera, o Santíssimo é uma representação do juízo de Deus. Ou seja, os 10 mandamentos vai ser super importante para o julgamento da humanidade. E outra coisa, o Santíssimo é aonde Deus habita. Portanto, se você olhar aqui, ó, no processo da nossa salvação, a gente começa acreditando em Jesus, se batiza, tem a nossa comunhão com Ele, a nossa oração sobe até o Santíssimo, até o céu. E quando acabar a nossa vida aqui nesse mundo, ou seja, quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? A gente vai morar no Santíssimo. A gente vai finalmente poder entrar dentro do Santíssimo, dentro do lugar mais santo que existe, que é o céu, uma representação do céu. Portanto, a gente começa aqui aceitando Jesus, porque Ele nos dará acesso para a gente um dia estar junto com Ele lá no céu. Por isso que o santuário é uma representação do plano da salvação na minha e na sua vida.
Veja como é importante isso, né, pra gente. Queria que você soubesse disso bem explicadinho, para que você nunca se esqueça desses detalhes e do quão importante é o santuário na Bíblia, né? A doutrina do santuário. Tem tudo a ver com a nossa salvação, com a minha e com a sua salvação. É isso, galera, que eu tinha para trazer para vocês. Eu sei que vocês estão azul de fome. Peço desculpa, até olhei para o relógio agora há pouco. Meu Deus, já é meio de 10. Meio de 13 agora. Fazer uma oração aqui, então, para a gente fechar a nossa aulinha. E sempre se lembre, cada um desses detalhes são importantes para mim e para a sua salvação. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado por essa aula. Obrigado porque a gente entendeu, Pai, cada um dos detalhes do santuário aqui. E como que isso tudo está relacionado com o plano de salvação que o Senhor tem para mim e para a vida de cada um dos meus alunos. Cuide de nós, nos dê um bom almoço agora. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.